noite a todos. Queria agradecer aí mais uma vez ao Dr. Alfonso por participar do nosso encontro, nossa conversa, um encontro com o especialista. Hoje vamos falar de um tema bastante pertinente, né? A gente continua nas atividades aí de 2022. Nós vamos falar sobre imunização em adultos, né? Mais uma ação que a gente está fazendo em parceria com a Imunivida, desde que o Francesc e a Imunivida firmaram essa parceria aí com a imunização. A gente vem tendo aí bastante solicitação de dúvidas e uma bastante recorrente é da imunização em adultos, né? Por isso que a gente convidou o Dr. Alfonso hoje para esclarecer as dúvidas. As pessoas estão entrando ainda, mas eu acredito que, como todo mundo foi bastante pontual, devemos começar a nossa aula, que vai ficar gravada também no nosso repositório de aulas, no nosso site, que será lançado em breve. Então, sem mais, eu gostaria de convidar, então, o Dr. Alfonso para nos brindar com mais uma das suas aulas a respeito de imunização. Por favor, Dr. Alfonso. Muitíssimo obrigado, agradeço imensamente o convite do Dr. Gabriel para falar de um assunto que eu considero extremamente importante e do qual eu sou realmente apaixonado por estudar, por trabalhar com imunizações, um assunto que eu me envolvo bastante. E eu gosto, né, de realmente falar nas palestras que eu tenho dado que eu realmente acredito que as imunizações, com certeza, estão entre aí as 3 maiores conquistas da medicina na história da medicina, né? É o ápice da medicina preventiva, né? Então, é uma coisa que é muito gratificante trabalhar. E eu realmente acho que a questão da imunização de adulto é uma coisa que sempre foi deixada no segundo plano, a gente acaba não entendendo por quê, e a gente vê isso. Eu tenho a clínica de vacinas aí há 23 anos e a gente vê que o adulto simplesmente... Alô, Alfonso. Eu vou tentar entrar em contato com o Alfonso. Peço desculpas aí pelo problema técnico. Voltou. Agora voltou, Alfonso. Ah, tá. Voltou? Voltou. Tá. Aí, então, a gente acredita que agora, com a questão do Covid, as pessoas vão começar realmente a pensar em vacinação de adulto de uma outra forma um pouco mais intensa, né? Então, queria compartilhar aqui. Por favor, Gabriel, está passando a aula? Está vendo minha aula? Perfeito. Perfeitamente. Bom, para quem não me conhece bem, eu sou pediatra, especialista em pneumologia, imunologia e alergia pediátrica, fiz mestrado e doutorado nessa área na Unicamp, sou atualmente o presidente do Departamento de Pneumologia Pediátrica da Sociedade de Pediatria de São Paulo e diretor da Imunivida Clínica de Vacinas. Como conflito de interesse nessa aula, além de ser o diretor da clínica de vacinas, eu não tenho nenhum outro conflito de interesse, não tenho nenhuma participação em nenhuma das indústrias farmacêuticas, nenhuma ação em nenhuma indústria farmacêutica. Bom, eu queria abordar com vocês 5 pontos, né? A vacinação em adultos e em idosos, que até para a aula não ficar muito extensa, porque é muita informação, eu juntei tudo, só vou falar realmente o que muda aí dos adultos e idosos, mas é importante saber que cada um deles tem o seu calendário, né? A gente teve um webinar exclusivo de vacinação em imunizações em gestantes, que ficou gravado, então eu vou passar por cima, não tem como não falar pela importância, e vou falar das imunizações em situações especiais, em oncologia, reumatologia, imunossupressão e as perspectivas futuras para a vacina, né? É importante falar que a gente sabe que a importância da vacina nos adultos é uma coisa que só tende a crescer, né? A nossa população está envelhecendo, a população, com dados do IBGE, com 60 anos ou mais, vai crescer 50% nos próximos 10 anos. Em 2039, o número de pessoas com mais de 65 anos superará o de indivíduos com até 14 anos, e em 2060, a cada 4 brasileiros, 1 a cada 4 será idoso. Então, é um assunto que, se hoje já é relevante, a gente sabe que vai ficar cada vez mais relevante. Então, só lembrando que a gente tem calendários específicos, né, de adultos e calendários de idosos. Os calendários, eles são uma coisa que ajuda muito, e se tem uma sociedade que faz um trabalho bem feito dentro das várias sociedades, é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, a gente tem esses calendários que eles são extremamente
atualizados, eles mudam a cada ano e estão sempre com informações atualizadas, né? Eu vou começar, eu escolhi, obviamente, são muitas vacinas e eu não vou detalhar cada uma delas, lógico que eu vou detalhar como deve ser aplicado, o número de doses, isso sem dúvida, mas em relação ao que elas previnem, eu realmente vou escolher alguns pontos, né? Então, as vacinas, acho que na importância dos adultos, a gente tem as vacinas em relação às infecções de vias aéreas inferiores, pneumonias e influenza, que a gente sabe por dados do DataSUS que tem 605 mil internações por ano no Brasil e em torno de 40 mil óbitos, né, por pneumonias adquiridas da comunidade influenza, né. Começando então com o pneumococo, obviamente a gente não vai se detalhar muito, mas uma bactéria gram-positiva que tem uma cápsula polissacarídica e essa cápsula que vai determinar o grau de patogenicidade e é assim que a gente vai dividir pelos sorotipos, né? Que tem mais de 100 atualmente, né? E cada vez mais as vacinas tentam abordar e conseguir mais sorotipos para a imunização, porque, infelizmente, por serem proteínas, a vacina, realmente a efetividade da vacina vai ser específica para cada sorotipo contida na vacina, né? Então, não, né, cabe só lembrar que o pneumococo é uma importantíssima causa de mortalidade no Brasil, principal bactéria causadora da pneumonia adquirida na comunidade, além de otites e sinusites, que são mais leves, mas também podendo levar a um quadro invasivo, como meningite, bacteremia, sepse, né? A doença pneumocócica nos Estados Unidos atinge 900 mil pessoas, com 400 mil hospitalizações, sendo que 3 a 6 mil casos de meningite por pneumococo, 5 milhões de otites, e leva a 1,6 milhão de mortes, de mortes por infecções, né, pneumocócicas no ano, então, por ano no mundo, né? A doença invasiva, que é a mais grave, ela vai ter 2 picos, né? Como todos sabem, ou seja, ela vai ser mais grave em menores de 2 anos de idade e em maiores de 65 anos, né? A taxa de mortalidade com a doença invasiva chega a 20%, né? A gente sabe que uma mortalidade para o paciente internado de 10 a 12%, 50% tem quadros graves, e nos pacientes acima de 60 anos, obviamente, eu tenho uma aula bem diferente quando eu falo de pediatria, aqui a gente vai focar no adulto, né? Eles têm o maior número de episódios, maior taxa de internação, maior mortalidade, quando comparados com faixas etárias menores, e os acima de 65 anos, principalmente quando tem alguma comorbidade, como DPLC, diabetes, insuficiência cardíaca, né? As manifestações clínicas, a gente tem as leves, né, otite, sinusites, mas ela pode levar a uma invasão, seja por aspiração ou por via hematogênica, né? Então, ele pode aspirar o pneumococo e levar uma pneumonia, ou pode ter uma bacteremia, invasão hematogênica e levar aí, por exemplo, a uma meningite, né? Então, a gente divide bem nos quadros não invasivos e nos quadros invasivos, né? Lembrar que a meningite pneumocócica, né, diferente do que muitos pensam, é muito mais grave do que a meningite meningocócica, né? Então, a meningite por pneumococo é extremamente grave. A gente vê nesse gráfico aí comparado com a viral, que tem uma gravidade pequena, mas comparado com a doença meningocócica também, né? A gente sabe que a meningite por pneumococo está diminuindo, né, no Brasil, no estado, mas vejam só como ela atinge ainda todas as faixas etárias. Obviamente atinge mais crianças, mas atinge todas as faixas etárias, né? A vacinação contra o pneumococo, para quem de vocês trabalha com adultos jovens, ela é muito gratificante, porque a gente sabe que quando você vacina a criança, você acaba tendo uma proteção, uma imunidade de rebanho, onde toda a população acaba sendo vacinada, né? Então, a gente, como pediatra, cada vez que vai uma criança na clínica vacinar, a gente sabe que aquela criança está ajudando a proteger o pai e o avô, né? E isso já é bem, bem demonstrado, como eu vou mostrar em alguns slides aqui, né? Então, no caso de adultos, uma das principais causas de internação e morte, responsável por 36% das pneumonias adquiridas na comunidade no adulto, e as meningites não são tão comuns, mas uma letalidade muito alta, né? Bom, como é que é o esquema vacinal, então? Isso é importante. A gente tem indicação de fazer 2 vacinas, tá? São 2 que a gente deve fazer. Deve fazer para todo mundo acima de 60 anos, e a SBIM agora já está recomendando acima de 50 anos, deve ser considerada, né? Abaixo disso pode ser considerado também, a pessoa vai se beneficiar dessa vacina, qualquer pessoa vai se beneficiar dessa vacina, mas indicação precisa ir acima de 50 anos.
Como a gente tem duas, que eu já vou falar a diferença, a pneumo 13 valente e a pneumo 23, né? O esquema ideal é você fazer a pneumo 13 primeiro, com intervalo de 6 a 12 meses a pneumo 23, e a pneumo 23, 5 anos depois, você faz uma nova dose. Se o paciente já tomou a pneumo 23, você espera 1 ano para fazer a pneumo 13, e 5 anos depois a pneumo 23 faz uma nova dose. Então, esse é o esquema que é sugerido, né? Pacientes com condições especiais têm uma indicação muito precisa dessa vacina, então a gente vê aqui o aumento do risco da doença pneumocócica para o paciente com diabetes, aumenta em 6 vezes, a DPOC em 7, cardiopatia em 10, né? Aí vai alcoolismo, câncer, HIV e câncer hematológico, aumentando muito o risco, né? E é interessante que essas comorbidades elas vão se somando à idade, ou seja, esses pacientes com essas condições, quanto mais idosos, aumenta muito o risco deles, né? Então, a gente tem dois fatores agindo juntos, né? A própria comorbidade e a idade avançada do paciente, né? Então, aí a gente vê, ao avançar da idade, né? A gente vê aqui 18, 49, 50, 64, 65, que para cada uma das comorbidades, o fato de ter aquela comorbidade e ser mais velho é extremamente significativo, né? Uma coisa que, né, a gente que trabalha muito com asma, acho que o asma também é uma das principais atuações aí do pneumologista, e esse trabalho se propôs a estudar se o risco era maior em pacientes com asma, da doença pneumocócica. E ele mostrou que sim, mesmo para asma de baixo risco, ou seja, aquela asma controlada, sem necessidade de internação hospitalar nos últimos 12 meses, apresentava um risco quase 3 vezes, né, um odds ratio de 3, né? E se a asma era um pouco mais grave, aí o odds ratio já ia para 12, né? Aí tem a Sociedade Brasileira de Imunizações considera pacientes especiais com indicação para receber o esquema vacinado para várias doenças, né? Acho que não cabe aqui, né, mostrar cada uma, como eu falei no site da SBIM vai estar isso, mas pessoas que tenham qualquer tipo de comorbidade, vivendo com HIV, imunossuprimidos, transplantados, asplênicos, né, nefropatas, pneumopatas, todos eles têm uma indicação precisa aí de né, pacientes com fibrose cística, hepatopatas, né, todos eles têm uma indicação precisa aí pela Sociedade Brasileira de Imunizações de receber. E a gente tem os nossos queridos centros de referência de imunobiológicos especiais, que é uma coisa que funciona super bem, e a gente vê que eles contemplam, ou seja, pelo SUS, os pacientes conseguem, o paciente vivendo com HIV, o imunodeprimido pelo câncer, transplantados de órgãos sólidos, ou transplantados de células tronco hematopoéticas, todos eles têm direito à vacina pneumo 13, pelos CRIs, através dos CRIs. Quais são as diferenças? Então, se tem uma 23 e uma 13, por que eu tenho que dar as duas, né? Porque a pneumo 13 ela é uma vacina conjugada e a pneumo 23 ela é polissacáride, ou seja, ela é feita com os açúcares da cápsula. E a da pneumo 13 ela é conjugada com proteínas, e isso faz com que a vacina seja extremamente diferente. Então, a imunogenicidade ela acaba diminuindo, principalmente em crianças, a persistência ela é muito baixa, a resposta às doses de reforço é baixa, e ela não induz memória imunológica, né? E também não elimina o estado de portador, né? Por isso que é tão importante a gente saber que você deve dar as duas, apesar que uma pega 23 sorotipos, a que pega 13 ela é mais eficiente, né? E você tem essa indução de uma diminuição da resposta, tanto é que a pneumo 23 hoje se considera que deve ser feita em duas doses, não adianta ficar repetindo muito a cada 5 anos que a resposta não vai ser adequada, né? Então, como o esquema vacinal com a pneumo 13 é dose única e a 23 duas doses com intervalo de 5 anos, tá? A vacina da influenza, então a gente sabe que no Brasil ocorrem mais ou menos 7.000 casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza, e está aumentando esses dados, não agora na pandemia, né, que obviamente diminuiu, mas eles iam aumentando até 2019, né? E os óbitos eram mais comuns em pacientes acima de 60 anos, com alguma doença cardiovascular crônica ou portadores de pneumopatia crônica. Então, apesar de que a SBIM recomenda a vacina da influenza para todas as pessoas, todas, sem exceção, se você segue a SBIM,
eles orientam que todo mundo deve tomar essa vacina todos os anos. Mas esses grupos de risco, para quem trabalha diretamente com eles, são pacientes que a gente deve insistir muito nessa vacinação, né? Então, a gente vê aqui uma média de 900 óbitos por ano de influenza no Brasil, e um número de síndrome respiratória aguda grave por influenza também bem significativo, né? A gente pega a cobertura, né, vacinal nossa, ela está aumentando um pouquinho, mas ainda ela está um pouco abaixo do que se desejaria, né, em relação à cobertura vacinal para uma vacina tão importante. O esquema dela é simples, é uma dose única anual, né? Só falando um pouquinho dela, mas ela é anual porque o vírus realmente ele tem mudanças importantes de um ano para o outro, e existem centros de vigilância epidemiológica que estudam o vírus frequente naquele ano para desenvolver a vacina, né? Em relação à clínica particular e à do SUS, é importante relatar que os famosos influenzas A, que são os HN, né? Então H1N1, H3N2, eles estão contemplados na vacina do SUS, e a vacina, a vantagem da clínica particular é que ele tem um sorotipo a mais do tipo B. Então, a gente tem o influenza A e B, a tetravalente das clínicas particulares tem os 2A, que é da linha HN, e 2Bs, né? A trivalente do centro de saúde, ele vai ter só do grupo B. Então, acaba tendo uma efetividade um pouco menor, mas protege contra os H1N1, os H3N2 da vida. É importante saber isso. Mas, infelizmente, o centro de saúde ainda não oferece de uma forma indiscriminada só para pacientes com indicações específicas, né? Falar um pouquinho agora do meningococo. Então, a bactéria causadora, né, a meningite, também tem uma cápsula contendo proteínas, só que são só 13 sorogrupos do meningococo. Lembra que para o pneumococo eu falei que são mais de 100. E no meningococo só tem 6 que causam doença, o A, B, C, W, X e Y. Tá? Esses são os que a gente tem que se focar, principalmente o A, B, C, W e Y. Né? A doença meningocócica é invasiva, então a gente sabe, vocês estão cansados de saber, com uma gravidade muito grande, pode levar a meningites, pneumonias. Ela também tem 2 picos de incidência nos bebês e ela pega muito adultos jovens e adolescentes, né? Por eles terem uma alta taxa de colonização aí nasofaríngea, né? Então, da mesma forma, ele pode atravessar, né, as mucosas, atingir a corrente sanguínea, o meningococo, que ele coloniza a nossa nasofaringe e acabar chegando nas meninges, né? Vou passar muito rápido por aqui, mas não tem como não falar de doença meningocócica sem falar das tragédias que a gente viveu no passado. Quem é pediatra, o doutor Gabriel deve ter pego várias, né, crianças assim, de uma forma evoluindo muito rápido. A criança começa com febre e no final, daí, menos de 24 horas depois, ela foi a óbito, né? Então, é uma doença muito agressiva, que quando não vai a óbito, deixa sequelas, leva a amputações de membros inferiores, por necrose. Então, isso aqui não é a área, não é o motivo aí da aula agora de adultos, mas só para lembrar da importância aí da meningococcemia, né? Os fatores de risco, além dos menores de 1 ano e adolescentes, são pacientes asplênicos, convivendo com HIV, usando qualquer tipo de imunossupressor, e principalmente pacientes com deficiência de complemento. Mas lembrar que 90% dos pacientes não têm nenhum fator de risco, né? A vacina meningocócica é extremamente eficiente, a gente vê trabalhos no mundo inteiro, não vou mostrar um por um, aqui são todos países da Europa, o que ocorreu com a incidência da meningococcemia após o início da vacinação contra a meningite C, né? Como vocês sabem, a gente começou a vacinar primeiro contra a meningite C, e foi realmente uma vacina extremamente eficiente em reduzir aí a incidência. E uma das coisas mais lindas aí das imunizações, de quem trabalha com imunizações, se com o pneumococo a gente já conseguia uma redução, pelo adolescente estar aí no meio, digamos, entre os bebês e os adultos e os avós, e são eles os principais pacientes que têm a colonização. O que acontece? Você vacinando as crianças, e agora a gente tem vacinado também os adolescentes, você teve uma redução extremamente significativa em todas as faixas etárias. Então, aqui é um tipo de vacinação que você vai ter um impacto em todas as faixas etárias, isso é muito bonito de se ver, né?
Eu tinha mostrado dados internacionais, aqui são dados brasileiros. A gente começou a aplicar a vacina da meningite C no SUS em 2010, né? Uma diminuição muito importante de casos, né? E aí a gente tem, então, o adolescente e o adulto jovem como principal portador, né? Então, até por isso que eu falei, quem trabalha com adolescentes, né? O pico de colonização por nasofaringe é entre 19 e 20 anos de idade, né? E eles vão, então, se servir aí de 23% dos jovens portadores não têm sintomas, eles servem aí de elo entre as crianças e os adultos, né? Então, a gente vê aqui no estreptococo, é o bebê que acaba passando direto para o avô, no influenza B também, já no meningococo não, a gente tem aí o adolescente com uma importância muito grande, né? Aqui mais um slide, que eu gosto muito de mostrar isso, de como a vacinação acabou favorecendo todas as faixas etárias, né? A epidemiologia da doença meningocócica ela tem mudado muito no mundo inteiro, né? O mundo inteiro vacinava contra a meningite C, e aí começa a ter, assim como no pneumococo ocorre, um fenômeno de replacement, ou seja, você acaba vacinando com um e os outros sorotipos acabam aumentando. Então, a gente tem visto no mundo um aumento muito grande dos sorotipos, principalmente do sorotipo B, né? Lembrar que no Brasil a gente não tem circulando o sorotipo A, a gente tem só o B, o C, o W, um pouquinho do Y, o A é muito caro, e aí a gente tem o B que cada vez mais está chegando perto do C, né? Então, esses são dados brasileiros, só que na criança, olha o que aconteceu, nas crianças menores de 10 anos de idade, o meningococo B corresponde a 69% das doenças meningocócicas, ou seja, realmente sendo substituído pelo C que está sendo aplicado, né? E a gente vê nas faixas etárias maiores, né? Aqui em cima são as crianças, embaixo vocês vejam que nas faixas etárias a gente tem o azulzinho claro é o C, mas o B que é o amarelo e o W que é o vermelho já bem significativos, ou seja, são doenças que preocupam, né? A gente não pode só focar no meningococo C, né? O meningococo W tem aumentado muito no mundo também, aqui são aumentos no Reino Unido, na Holanda, no Canadá, na Austrália, e a gente teve um surto em Santa Catarina, em Florianópolis mesmo, do meningococo W em 2018. Tem 40% praticamente do surto de doença meningocócica foi pelo sorotipo W, né? Aí também a gente tem as recomendações dos CRIs, ou seja, basicamente são as mesmas do pneumococo, que também os CRIs dão a vacina meningocócica ACWY. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento aí para o nosso pacientinho que depende do SUS, que ele vai conseguir aí pelos CRIs, né? A vacina meningocócica B, então, ela adquiriu importância, por esse motivo que eu falei, ela é um pouco diferente, porque a cápsula dela, ela é um autoantígeno, então ela não pode ser utilizado como um antígeno, porque vai levar a um fenômeno de autoimunidade. Então, é uma tecnologia bem mais complexa, onde você pega proteínas subcapsulares, né? Passar um pouquinho rápido aí para não ficar muito, mas é feito por um método chamado vacinologia reversa, onde você pega 4 proteínas subcapsulares, né? Ela está sendo indicada hoje até aos 50 anos de idade, apenas por falta de estudos. Acredito que essa faixa etária deva aumentar, tá? E a gente sabe que as crianças entre 2 meses e 20 anos são as que têm uma maior incidência, mas os que têm entre 20 e 50 anos, que têm algum fator de risco, também é bem importante a gente estar atento e oferecer essa vacina, né? Aqui, mais uma vez, como a gente vê agora já no estado de São Paulo, a gente vê o vermelhinho é o meningococo C e o azulzinho é o meningococo B, né? Então, está tendo realmente essa mudança, por isso que a gente tem que estar atento à vacinação contra a meningite B, né? Esse slide aqui é dos Estados Unidos, mostrando surtos de meningite B em campos universitários americanos. Tudo que está em amarelo, os surtos foram de meningite B, né? Então, olha só como aumentou. Os que estão em laranja são outros meningococos que não B. Tudo que está em amarelo foi meningococo B, né? O calendário de vacinação, então, a meningite ACWY é feito em dose única e a meningite B, lembrando, licenciada até aos 50 anos de idade, feita em 2 doses com intervalo de 2 meses. Tá? Bom, não assustem que eu não vou levar tanto tempo para falar de cada uma das doenças que vocês iam querer me matar. Então, essas eu quis focar bastante na pneumococo, no meningococo, no influenza, e agora eu vou passar por cima de todas as doenças que têm
vacinas e que estão contempladas nos calendários da SBIM, né? Então, a hepatite A é importante. No Brasil, ocorreram mais de 170 mil casos de hepatite A entre 99 e 17, lembrando que 20% praticamente em indivíduos acima dos 20 anos de idade. A hepatite B, 91% dos casos acima dos 20 anos de idade, principalmente na faixa etária de 35 a 39 anos, quase 40%, e um pouco mais prevalente no sexo masculino, né? Quando a gente vê a distribuição dos óbitos por hepatites, a gente vê a hepatite C, que a gente não tem a vacina, e a gente vê a hepatite A B e a D, que somados dá 24% das mortes evitáveis, né? Então, por que eu coloquei a D aqui? Porque a gente sabe que a hepatite B a gente tem a vacina, a hepatite A a gente tem, e a hepatite D ela ocorre em pacientes que já têm a hepatite B. Então, a gente consegue, através da vacinação, evitar praticamente um quarto das mortes por hepatite. Infelizmente, a C não temos vacina ainda, né? E a hepatite A, ela é mais agressiva nos adultos. 70% das mortes ocorrem em adultos, né? Então, a gente vê 30% acima de 60 anos, 20% entre 40 e 50 e 20% entre 20 e 39. Então, a maioria dos óbitos ocorrendo em adultos, né? A cobertura das vacinas contra hepatite no Brasil é muito baixa ainda, a gente tem aí uma cobertura que deixa muito a desejar, e a gente vê, quando a gente pega a população mais idosa, uma cobertura aí chega aí a 20, 30, 40%, muito baixa, a gente não pode permitir que isso continue. O esquema da hepatite A são 2 doses, você faz a primeira dose, a segunda 6 meses depois, a hepatite B 3 doses, faz a primeira dose, 1 mês depois a segunda, 6 meses depois a primeira, e você pode fazer elas juntas, a hepatite A mais B, tem essa comodidade, seguindo o esquema de 3 doses, tá? Então, vale a pena para quem for indicar fazer a hepatite A e B, que elas podem ser feitas juntas, né? Vacina contra o tétano, difteria e coqueluche, não dá tempo da gente falar de cada uma das doenças, mas eu quero lembrar de como a coqueluche está voltando. A gente que é pneumologista, e eu atendo, né, eu sou pediatra, atendo até a faixa etária de 18 anos, é impressionante o aumento dos casos de coqueluche nos adultos jovens e nos adolescentes, né? Então, é uma doença aí que, teoricamente, é tosse comprida de criança, mas não, a gente sabe que os adultos também sofrem bastante. E os idosos, eles têm, isso aqui são complicações dos idosos, 30% perda de peso, incontinência urinária, síncope, fratura de costelas decorrente à tosse, pneumonias, e o índice de hospitalização entre 1% e 4%, né? Então, a gente sabe que a coqueluche é uma coisa que é importante a gente lembrar dela, principalmente nos adultos jovens, né? Como que é feita? A vacina é feita de difteria, tétano e coqueluche, 1 dose a cada 10 anos. No SUS não tem essa vacina para adultos, só tem a dupla adulto, que é difteria e tétano, ótimo, deve ser feita a cada 10 anos também, mas é uma vacina que vale muito a pena pensar em fazer na rede particular, porque você consegue incluir a coqueluche. Vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola, obviamente não vou falar dessas doenças para vocês, mas só lembrar da tragédia aí, em função dos antivax da vida, né, da volta do sarampo, né? Sarampo é uma doença, eu me formei em 94, em 93 na Unicamp, né? Eu fiz pediatria, fiz toda, né, a faculdade inteira, fiz a residência de pediatria, fiz pneumopediatria, e eu estava no R3, eu não tinha visto nenhum caso de sarampo, né? Eu não sabia, nunca tinha visto, né? A gente até brincava que os professores falavam, olha, chegar uma criança aí com exantema meio esquisito, você não sabe o que é, se a avó falar, ó, não é sarampo, doutor, fala, não, é sarampo sim, porque a avó já viu um monte, você não viu nenhum. Isso tudo graças à vacina, né? Naquela época, eu lembro que teve um caso de uma criança que era de fora do país, que estava no pronto-socorro da Unicamp com sarampo, e eu fui lá só para ver o primeiro caso de sarampo. Então, era uma doença que a gente não tinha mais, e a partir de 2019, em função da queda da cobertura vacinal, muitos casos de sarampo voltando a matar várias crianças, e ela, apesar de ser uma doença de criança, a gente sabe que a população aí, por exemplo, de 15 e 29 anos, nesses surtos aí de 2019, eram 46% dos casos, né? Então, é uma doença que, infelizmente, voltou a ocorrer pela falta da cobertura vacinal. Esse surto começou pelo Amazonas, obviamente a gente sabe que os imigrantes
da Venezuela que não eram vacinados acabaram também contribuindo, mas não adianta jogar a culpa nos venezuelanos. Eles trouxeram a vacina da Venezuela para cá, óbvio, mas se nossa população tivesse 100% vacinada, ninguém pegava, né? Então, era uma doença que não estava circulando, mas a gente deixou de vacinar e quando teve a chegada do vírus, a gente não estava vacinado e ocorreu a volta de uma doença extremamente grave para as crianças e que já estava praticamente erradicada, né? As vacinas contra sarampo, cachumba e rubéola devem ser feitas em 2 doses, uma dose a primeira dose, depois de um mês a segunda, lembrando que para maiores de 60 anos é uma dose única. Vacina contra varicela, não vou falar muito dela, mas vocês sabem que a varicela, além das lesões, ela pode evoluir de uma forma grave, tendo 3 tipos de complicações, que é uma celulite aí por varicela secundária, as lesões da varicela, que pode ficar grave, as pneumonites e as encefalites por varicelas, né? Ela é indicada até os 60 anos, em 2 doses, 0 e 1 mês. Né? Acima de 60 anos, realmente considera que a pessoa já teve contato, então não se indica a vacina da varicela para maiores de 60 anos. A vacina contra a febre amarela, a gente sabe que as formas severas elas podem ser com uma letalidade de 50%, né, de letalidade, principalmente em crianças de baixa idade e em idosos, né? A OMS calcula aí 200 mil casos anuais, 30 mil óbitos por doença em todo o mundo, né? E a partir de 2018 começou a ser indicada para todos os habitantes do Brasil. Lembra que até 2018 existiam as áreas endêmicas onde você, naquela área, tinha ou não indicação de febre amarela. Agora acabou, isso é no Brasil inteiro que deve ser feito. Tá? Teve muita mudança no número de doses, principalmente naquela época de 2017, que teve o surto de febre amarela, era uma dose, virou 2, era uma a cada 10 anos. Então, a recomendação atual é, para crianças, você faz uma dose e repete com 5 anos. Acima de 5 anos, ou seja, uma criança de 5 anos, um adolescente, um adulto jovem, um adulto, um idoso, é dose única. Tá? Uma dose não precisa mais repetir a cada 10 anos, como era repetida no passado. Né? Dose única. A vacina contra o HPV é 5% das novas detecções anuais de câncer, de todos os tipos de câncer, são atribuídos ao HPV, responsável por 99% dos cânceres de colo de útero, atinge 16 mil mulheres por ano no Brasil, com 5 mil óbitos por ano. Né? Além do câncer de colo de útero, leva a principal causador de câncer de ânus, pênis, vagina, orofaringe, vulva, e 19 mil casos de verrugas genitais no país. Né? Para lembrar que para as crianças, os adolescentes, a gente indica para meninas entre 9 e 11 anos de idade, para os meninos entre 11 e 14, são 2 doses só. Acima dos 15, que é o caso da aula, vão ser sempre 3 doses, tá? Com intervalos, você faz uma dose, um mês depois a segunda, 6 meses depois a terceira. E lembrar que ela está licenciada até os 26 anos para homens e até os 45 anos para mulheres. Vacinas contra o herpes zoster. O herpes zoster é uma doença que a gente sabe que é muito comum, né? Uma soroprevalência aí de 95% a 98% em adultos, né? 30% dos indivíduos vão desenvolver herpes zoster em algum momento da vida, né? E a incidência aumenta com o avançar da idade, após os 60 anos, né? E sabendo que a metade das pessoas acima de 85 vão desenvolver a doença, né? A principal complicação é a neuralgia pós-herpética, que ocorre em 18% a 30% dos casos, principalmente em maiores de 60 anos. Então, como você sabe, o herpes zoster é o vírus da varicela zoster, que ficou nos linfonodos ali adormecidos e que em qualquer momento da vida que a pessoa tenha uma queda do sistema imunológico, ele pode recrudescer. E ele, obviamente, é mais comum nos adultos pela própria imunossenescência, ou seja, o nosso sistema imunológico vai ficando velhinho e aí ocorrem, então, essas infecções que são extremamente desagradáveis, extremamente dolorosas, por isso que é uma vacina que a gente tem que lembrar, né? Então, o impacto dessa doença, o azulzinho é no recrutamento, e depois o azul claro é no término da dor, então, impacto na mobilidade, na possibilidade da pessoa se cuidar nas atividades do dia a dia, dor, desconforto, leva a ansiedade, depressão. Então, é uma doença que a gente realmente deveria vacinar todo mundo, né? Ela está indicada acima dos 50 anos, mas ela pode ser indicada para qualquer pessoa que teve o herpes zoster, né? Se a pessoa teve herpes zoster, ela tem uma indicação precisa de fazer a vacina. Se ela não teve, acima de 50 anos, você aplica uma dose única.
Vacina contra a dengue, ela chegou numa época que o Brasil estava bombando de dengue, né? Ainda está, né? Mas agora todo mundo só fala de SARS-CoV, mas era uma época que tinha muita dengue, chegou a vacina, e realmente foi uma vacina que teve um problema, que ela, depois, no seu acompanhamento, foi visto que se a pessoa não tinha tido dengue, se ela não era soropositiva para dengue, a vacina aumentava a chance dela ter uma dengue hemorrágica, é uma vacina feita com vírus vivo, né? Não sei se vocês acompanharam isso, mas ela foi indicada, chegou com uma esperança, e agora é indicada apenas para quem é soro positivo. Então, lembrar, só para soro positivos. Só que, hoje, a gente sabe que tem um monte de soro positivo, né? Um monte de gente teve dengue. Para esses pacientes, ela é uma vacina extremamente eficiente, extremamente importante. Então, se você tem um soro positivo, ou se você tem um paciente que não sabe se teve dengue, olhe uma sorologia, se ele teve dengue, se ele é soro positivo, ele vai se beneficiar muito dessa vacina, tá? Licenciada dos 9 aos 45 anos, em 3 doses, um esquema um pouco diferente a cada 6 meses. Faz uma dose, 6 meses depois a segunda dose, 1 ano depois a terceira dose. A imunização em gestantes tem uma aula só disso, eu realmente vou passar muito rápido por isso, mas não tem como não deixar de falar que é uma área muito importante. A gente tem esse documento muito recente, agora fora o 10 da Febrasgo, estimulando a vacinação em gestantes. A gente tem um calendário específico para gestante, e a vacinação da gestante ela tem que ser iniciada antes dela engravidar. Então, isso é muito importante para quem faz clínica geral, para quem faz ginecologia. É muito importante a mulher estar com todas as vacinas em dia para ela ter uma gravidez mais tranquila, né? Então, assim, a gente sabe que as vacinas vão ser extremamente importantes para aquela mãe e durante a gestação, né? Doenças que são imunopreveníveis durante a gestação, elas podem realmente ser muito graves, né? Então, a gente sabe que pode levar a morte fetal, malformações, atraso do crescimento, parto prematuro, tudo isso por doenças que são imunopreveníveis. Então, se a mulher está pensando em engravidar, ela precisa já se vacinar antes, né? Até porque a gente sabe que tem vacinas, como eu vou falar agora, que não podem ser feitas na gestação. Então, é função do ginecologista indicar já antes daquela mãe engravidar, de estar com o esquema completo, né? As vacinas são as mesmas, né? Ou seja, tudo que eu falei serve para qualquer ser humano, mas se uma mulher está tentando engravidar, é fundamental que ela esteja com todas essas vacinas em dia, né? Não tem como não falar da vacina da rubéola, né? Se ela engravidou, não dá mais para fazer, você não pode aplicar a vacina da rubéola numa grávida, mas a rubéola congênita é uma doença extremamente rara, extremamente grave, desculpa. Ela é 90% de taxa de transmissão, ou seja, se a mãe pegar a rubéola, a chance de passar para o filho é enorme, e aí vai ter distúrbios oculares, deficiências auditivas, retardo psicomotor, anormalidades cardíacas, retardo mental, uma doença muito, muito grave, né? Quando a gente fala de vacinação em gestante, a gente sabe que a gente está, né, fazendo uma vacina que está beneficiando 2 pessoas, né, a gestante, o feto, o recém-nascido, pela transferência de anticorpos. Isso realmente eu quero passar por cima, mas porque eu tenho uma aula só disso, senão fica muito extenso, mas assim, é o máximo, né, da medicina. Você vacina aquela mãe, para nós pediatras, é espetacular imaginar que você vai fazer uma vacina numa mãe e aquela criança já vai nascer com os anticorpos para algumas doenças, né? Então, por essa passagem dos anticorpos aí via transplacentária, né? Então, principalmente a influenza, por ser uma doença muito grave na gravidez, a hepatite B, que a hepatite B no recém-nascido é extremamente grave, a difteria, tétano e coqueluche, pela gravidade imensa da coqueluche no recém-nascido, né? Então, a vacina contra a influenza aí é uma das recomendadas. A gente sabe que a taxa de mortalidade de mulheres grávidas ela é muito alta, é uma doença grave para a gestante, ela tem um maior risco de hospitalização, de admissão em UTI, de óbito materno, de parto prematuro, e ela vai proteger o recém-nascido nos primeiros 6 meses. A influenza ela é muito grave no recém-nascido e a vacina ela só está licenciada acima dos 6 meses. Então, a gente que é pediatra fica 6 meses com a criança lá que ela não pode receber a vacina da influenza. Então, para nós é um alívio chegar uma mãe que recebeu a vacina da influenza, a gente sabe que aquela criança, até poder fazer a vacina nela mesma, ela já tem os anticorpos, né? Então, a gente vê aí as gestantes que os óbitos, né, correspondem a 26% dos óbitos em gestantes. Então, ela é grave para a gestante e grave para o bebezinho, né?
E aqui, olha só que interessante a efetividade da vacina para o recém-nascido. Então, a gente vê os casos de influenza no grupo controle, que a mãe não foi vacinada, e os casos de influenza no grupo que a mãe foi vacinada. Então, 63% de efetividade em relação a proteger recém-nascido, né? Por isso que a OMS destaca uma alta prioridade na vacina contra gestantes e nós também, o SUS aqui também, o Ministério da Saúde, sempre quando tem campanhas de gripe, lembra da importância de vacinar as grávidas, né? A vacina contra o DPT na grávida, também indicada, vou passar rapidinho, mas justamente além do tétano neonatal, né, que é uma coisa que também é muito grave, mas principalmente pela questão da coqueluche, né? A coqueluche, ela é muito, muito grave no bebê, e apesar que a gente faz as vacinas com 2, 4, 6 meses e um reforço com 1 ano, a criança realmente só está protegida depois do reforço. Então, os primeiros meses, ela, apesar de pode até ter tomado 1, 2 doses, mas ela ainda não está protegida, né? Então, a gente sabe, inclusive, estudos mostram que os pais, né, o pai e a mãe, são responsáveis por 50% dos casos de transmissão para o bebê, né? Então, com esses dados, a orientação, na verdade, a gente sabe, olha, a gravidade aqui, a segunda faixa etária, os primeiros 4 meses, a criança está desprotegida, né? E com esses dados, a orientação realmente é você fazer a estratégia COCUM, né, o casulo, que é vacinar a mãe, com certeza, e de preferência o pai, e o mundo ideal você vacina contra a coqueluche, a mãe, o pai, os irmãos, os avós e os cuidadores, né? Aí você realmente está fazendo um casulo e uma proteção daquele recém-nascido contra uma doença muito grave, né? A gente tem vários aí também trabalhos aí recentes mostrando da eficácia, né, uma eficácia de 91% para proteger contra coqueluche nos primeiros 2 meses de vida da vacinação materna e de 70% no primeiro ano de vida, né? Então, são vacinas, tanto da influenza quanto do coqueluche, que mostram uma efetividade muito alta, a gente tem que estar realmente atento a elas, né? A vacina contra a hepatite B, em função realmente da exposição da criança que tenha sido contaminada por hepatite B, tem uma evolução muito grave, tanto é que a primeira vacina que é feita, essa é feita na maternidade mesmo, a criança nasce e já recebe a primeira vacina contra a hepatite B, né? A criança, o bebezinho que tem hepatite B, ele vai cronificar o quadro, ele vai ter cirrose, ele vai ter câncer de fígado, então é uma doença muito grave, né? E lembrar das contraindicadas na gestação, que são as vacinas de vírus vivo. A gente não pode aplicar vacinas de vírus vivo, como sarampo, chikungunya, varicela e dengue, e a HPV não pode, não é com vírus vivo, mas ela não tem estudos na gravidez. Tudo indica que não teria problema, mas por não ter estudos é uma que a gente não indica, tá bom? Cobertura vacinal é vergonhosa, nossa, uma doença que eu acabei de falar da importância dela, uma cobertura aí de em torno de 45% das grávidas, né? E aí a gente vê até caindo, né, de 2019 para 2020, aqui no caso a influenza, desculpa, aí a outra, a anterior era a DPT, aqui é a influenza, caindo aí a cobertura vacinal, tá? Eu vou passar muito rápido aqui por vacinação em situações especiais, eu sabia que o público-alvo ia ser grande, então eu só quero passar rapidamente. Na verdade, eu quero chamar mais atenção de que existem guidelines para cada uma das situações, né? Para cada paciente em situação especial de imunossupressão, de oncológicos, reumatológicos, existem, então, os guidelines, né? Os CRIs dão essas vacinas para esses pacientes, e o que a gente tem que lembrar que quando o paciente tem uma imunossupressão, ele tem 2 problemas. A vacina inativada, ele não vai causar nenhum mal ao paciente, mas ele pode não ser efetivo, né? Então, a gente tem que lembrar disso. E as atenuadas, sim, ela pode causar doença no paciente, né? Então, a vacinação para um paciente imunossuprimido, se você tem uma previsão de levar aquele paciente à imunossupressão, você deve fazer todas as vacinas antes, né? Porque se você fizer quando ele estiver na imunossupressão, você vai realmente ter uma efetividade menor, tá? No caso da oncologia, as vacinas inativadas vão ter uma resposta subótima e as atenuadas aí também são contraindicadas, né? Após a quimioterapia, as inativadas liberadas e as atenuadas feitas 3 meses após o término da quimioterapia, né? Aí você tem para cada vacina aí o que você pode fazer antes do tratamento, durante o tratamento. Obviamente não dá para abordar isso. Eu quero mais chamar a atenção de que, obviamente, além das clínicas todas, inclusive a minha está à disposição para discutir os casos com vocês, né, de quando tiver um paciente nessas situações, a gente tem essas referências do SBI, né?
uso de imunossupressores, né? A gente tem que tomar cuidado, e a gente tem, inclusive, as doses de cada um dos imunossupressores, né? Então, falar só do corticoide, a gente considera uma imunossupressão acima de 2 miligramas quilo dia por mais de 14 dias. Abaixo disso não tem problema. E a gente vai ter para cada um dos imunossupressores a dose, né? Isso, obviamente, nem eu que trabalho com isso há 25 anos sei de cor, e não tem por que saber. A gente tem que pegar aquele paciente e ver a medicação que ele está usando para saber o que a gente vai poder indicar ou não, né? E no caso dos transplantes de células tronco-hematopoéticas, a gente saber que esse paciente tem que fazer todo o esquema vacinal de novo, né? 100 dias após o transplante, a gente tem que fazer o esquema vacinal completo, né? A gente tem aí o calendário específico, mas vai ter que vacinar tudo de novo, tá? Importância dos guidelines, a gente sabe que esses guidelines, quando divulgados, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, o que a gente precisa fazer mais, a gente sabe que as pessoas, quando começam a ter os guidelines disponíveis, você aumenta, né, a prescrição, e a gente sabe que o nosso público leigo conhece muito pouco de vacina. Então, esse trabalho aqui, muito interessante, mostrou que, por exemplo, óbvio, eu não vou falar de cada uma, mas vacina contra a pneumonia, 52% disso aqui são pacientes adultos, nunca ouviram falar que tinha, né? O azulzinho claro, o azul escuro eu nunca ouviu falar, o claro eu ouviu falar, mas não sei se tomei, e o roxinho claro já ouvi falar, mas não sei se tomei. Ou seja, de pneumonia, metade não sabia que existia, de coqueluche, de meningite. O conhecimento dos brasileiros em relação a vacinas é muito pequeno. Herpes zoster, por exemplo, praticamente 100% não sabe que tem vacina, né? Então, por isso, as campanhas importantes, as campanhas que a SBIM faz, que as sociedades fazem, é muito importante. Vou finalizar a aula. Obviamente, eu queria falar muito sobre esses assuntos diversos com vocês, e não dá, eu acabei os calendários, eu ficava com vontade de falar, mas eu quero falar de conceitos importantes, mas não dá realmente pelo tempo, aí já está quase com 50 minutos de aula. Então, eu só vou falar 2 conceitos importantes: o conceito de vacinas atenuadas e inativadas, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, o que pode ser feito junto ou não, tá? As atenuadas são essas que eu já falei: sarampo, cachumba, rubéola, varicela, dengue, febre amarela e zoster. As inativadas, basicamente, todas as outras. O que é importante saber? Se você tem uma das duas inativada, ou as duas inativadas, então, se você está fazendo 2 inativadas, ou uma inativada e uma atenuada, não tem intervalo, não existe intervalo. A gente vive chegando paciente na clínica, olha, o médico pediu para fazer a pneumo e a meningite, mas pediu para dar 1 mês. Não existe isso. Pode fazer no mesmo dia, pode fazer uma de manhã, uma tarde, pode fazer uma... Não existe intervalo. Quando você está indicando 2 vacinas de vírus atenuados, você tem 2 opções. Ou você faz no mesmo dia, ou você dá um intervalo de 1 mês. Então, é simples. Se as 2 forem vírus vivo atenuado, ou você faz as 2 no mesmo dia, ou intervalo de 1 mês. Se uma delas é inativada, não tem nenhuma recomendação de fazer elas com intervalo, tá? A exceção é a febre amarela, é uma vacina de vírus vivo atenuado, que essa a gente recomenda fazer sozinha, a gente não faz ela com outra vacina de vírus vivo, mas é a única exceção. E isso aqui é uma coisa importante, que a gente fica feliz que trabalha, né? Em caso de atraso de uma dose, né, subsequente do reforço, é necessário recomeçar o esquema de dose? E a resposta é um contundente não. Então, não importa, se você tomou uma vacina de hepatite B há 3 anos atrás, você vai tomar só mais 2. Se você tomou uma de hepatite A 5 anos atrás, você vai tomar só mais 1. Se você tomou uma de meningite B, esqueceu de tomar, vai tomar 7 anos depois, você só vai completar. Isso é bom, isso é legal, a gente não precisa recomeçar o esquema, tá? E de efeitos adversos, só falar que se a vacina é viva, a gente tem que lembrar que ela depende da replicação do vírus. Então, são efeitos mais tardios, ou seja, aquela febre que pode dar um quadro de exantema na vacina viva, ela vai ocorrer 7 a 10 dias depois, às vezes a pessoa nem lembrou que tomou a vacina. Já as de inativadas, ela não depende da replicação, porque não tem agente para replicar, porque o vírus ou a bactéria está inativada, então são imediatos: dor, vermelhidão, edema e peremia. Lembrar que a maioria são coisas muito frustras: febre, mal-estar, irritabilidade. Eventos adversos são extremamente raros: síndrome de Guillain-Barré, choques anafiláticos, são extremamente raros, tá? As vacinas hoje estão cada vez mais seguras. Os adjuvantes que fazem com que a resposta imunológica seja muito maior são eles que levam
a principal causa de dor no local e de vermelhidão no local são os adjuvantes que levam. Então, é uma coisa que a gente precisa colocar na vacina para ela ser mais eficiente, mas a gente sabe que a contrapartida que vai ter feito o local. Eu podia falar de cada um dos efeitos, mas eu só vou falar desse, que é o fenômeno de Arthus, que ele é exatamente uma hiperemia no local, que não é uma celulite, não é um abscesso, não deu tempo. O paciente aplicou a vacina às 7 horas às 8 horas da manhã, às 4 da tarde, o braço dele está assim, isso não deu tempo de ter uma celulite, não deu tempo de ter um abscesso, isso é um fenômeno normal que você trata com compressas geladas, tá? Muito rápido, perspectivas futuras, aí o céu é o limite. Vacinas contra pneumo, está chegando a 15 valente, está chegando a 20 valente, e que tem vários outros sorotipos aí, obviamente, comparado com a 13, e digamos aí, o que a gente mais deseja como pneumologista é que seja uma vacina proteica que proteja contra todos os sorotipos, né? Essa ainda está meio longe, a 20 valente já está quase chegando. A do meningococo, a gente vai ter uma ABCWY, vai deixar o paciente feliz, uma picadinha a menos, vai fazer as 5 juntas. E aqui, só por curiosidade, uma vacina na Índia que tem o sorotipo X. É muito raro aqui, mas na Índia é muito frequente, eles estão desenvolvendo essa vacina. Contra o HPV, a novidade que está se estudando a possibilidade de uma vacina dose única, não existe ainda. E a heptavalente, a nonavalente, desculpa, essa já existe, já está sendo feita nos Estados Unidos, não chegou no Brasil, a gente tem a quadrivalente aqui, mas ela é bem mais eficiente, ela deve chegar em pouco tempo no mercado brasileiro. E essa vacina, que é o meu doutorado em bronquiolite, isso é o máximo do máximo do máximo. Você fazer uma vacina contra vírus sincicial respiratório na mãe e aquela criança já nascer protegida contra o vírus sincicial respiratório. E tem 3 vacinas já na fase 3, né? Então, aplicada na mãe, a bronquiolite, aí uma principal causa de mortalidade em crianças, leva a em torno de 200 mil mortes por ano, e o vírus sincicial respiratório é o principal, né? E aí outras eu só vou citar só por curiosidade: vacina contra streptococcus do grupo B, vacina contra citomegalovírus para grávida, vacinas contra herpes simples para grávidas, ebola, malária, zika. Então, são vacinas aí que as perspectivas são muito importantes, né? Só completar, então, dizendo que é uma coisa que eu gosto muito. Quando eu abri o consultório, em 98, eu já abri com a clínica de vacinas, então é uma coisa que eu trabalho aí há 23 anos com vacina, é uma coisa que eu gosto demais de trabalhar. Em 2004, a gente criou a marca Imunivida, então é uma clínica que existe há 23 anos, mas a gente criou essa clínica, ela ficou de 98 até 2015 na Avenida Brasil. Hoje a gente fica ali no Spot Galeria, atrás do Shopping Galeria, e agora a gente está com essa imensa felicidade dessa parceria com o Laboratório Francesc, um laboratório que eu, como médico, sempre recomendei e como paciente sempre fui, e todos os meus exames são com eles lá, então para mim é uma honra fazer essa parceria com o Laboratório Francesc. A gente já está funcionando nas 2 unidades do Cambuí, na José Vilagelim, né, unidade Cambuí, na 60+, em muito pouco tempo a gente deve abrir no Parque das Bandeiras, na Nova Campinas, em Paulínia, Jaguariúna, Sumaré, e aí para mim é uma enorme alegria e uma honra essa parceria aí com o Laboratório Francesc. Queria deixar aqui meu e-mail. Para mim é um prazer enorme discutir imunizações, tudo que vocês quiserem discutir comigo, mandem um e-mail, é um prazer enorme estar discutindo isso com vocês. Qualquer artigo desses que eu citei, se vocês quiserem o PDF, é só me pedir. Para mim, realmente é um assunto que eu estou sempre à disposição para discutir com vocês. Muito obrigado, Alfonso. Eu acho que é sempre uma aula que surpreende, apesar da gente conhecer um pouco das imunizações, a complexidade que existe aí das diversas situações, mas os calendários ajudam, as fontes, como a própria SBIM, né? Tem sempre aí tudo muito catalogado. A gente começou já recebendo uma pergunta da doutora Letícia, que eu acho que ficou coerente aí com o timing da apresentação, que você falou a respeito de conjugar, né, de fazer as vacinas que são vírus vivos atenuados ou os inativados. E ela faz uma pergunta a respeito da vacina do zoster. Quando que a gente deve fazer depois que o paciente tem um quadro agudo de doença, né? E estender isso para as outras doenças quando você vai buscar uma imunização pós-doença. Perfeito, excelente pergunta. Hoje a gente tem uma vacina de herpes zoster licenciada,
e essa indicação da vacina, ela orienta a ser vacinado 1 ano após o quadro agudo, né? Um tempo muito grande, é uma coisa que a gente fica angustiado de ver um paciente morrendo de dor e saber que a vacina está indicada para ser feita só 1 ano depois. A notícia boa é que está para chegar, realmente para chegar agora, uma outra vacina de herpes zoster, que ela não vai ser com vírus vivo, atenuado, e essa vai poder ser feita já na crise, na própria crise. Essa vacina deve chegar muito rápido no mercado, acabei não falando dela, porque tive outros focos, mas assim, ela tem essa vantagem, ela é feita não é feito de vírus com vírus atenuado, então ela pode ser feita na crise ou logo após a crise. Então não tem essa angústia aí da gente ter que esperar 1 ano para vacinar. Excelente. Eu tinha preparado aqui, recebido algumas perguntas durante a apresentação, mas quando você estava falando sobre influenza, vem à tona, né, toda a situação que a gente teve, os casos de síndrome respiratória aguda grave, a questão do Covid. Você tem notado uma mudança em relação à própria pesquisa que você apresentou da falta de reconhecimento dos adultos sobre as vacinas disponíveis com a situação do Covid, em que vacina está em voga o tempo todo, quando a gente vai publicar um conteúdo sobre vacina, já vem um monte de filtros de fake news e por aí afora. Você imagina que isso vai trazer à tona uma clareza dos pacientes em relação, e até mesmo dos médicos, que muitas vezes não têm o hábito de indicar a vacina fora do período pediátrico, né? Você vê isso como uma coisa positiva ou acha que isso tem que ser reiterado e fomentado pelos médicos cada vez mais? Excelente, obrigado pela pergunta. Eu, na verdade, vejo de uma forma muito positiva, acho que talvez seja um legado da pandemia o adulto pensar que ele também tem que se vacinar, né? Então, hoje, agora, só se fala em vacinas, né? Se falou muito aí na importância da vacina, e justamente começou a se falar da vacina para a pessoa mais velha, para o idoso, foram grupos prioritários. Eu acho que tudo isso vai contribuir, porque até então, por incrível que pareça, a gente tem clínica de vacina, a gente tem lá o calendário de adulto, e muitos pais instruídos mesmo, pais, né, com nível educacional alto, falam, mas vacina não é coisa de criança? Eu nunca tomei vacina, acho que a última que eu tomei tinha 7 anos de idade. Realmente é muita desinformação que tinha. Daí eu vejo com ótimos olhos como um legado, talvez um dos legados aí que tem uma validade seja isso, do adulto realmente pensar em vacina. Eu realmente espero que o médico comece a pensar também. A gente fica muito incomodado de ver. Eu sou pediatra, tenho consultório de pneumopediatria, então muitas vezes eu atendo asmáticos, e a gente sabe que, né, meu pai é asmático também, é TPLC, e não tomou vacina de pneumo, nem sabe que existe. Às vezes está fazendo um tratamento super bem feito contra a asma, está usando certinho os remédios, mas o médico dele nunca citou a vacina da pneumo, né? Então a gente vê que eu acho que o médico está devendo, né? O médico está devendo bastante nisso. Então, eu acho que a função nossa é divulgar cada vez mais. Mas eu vejo como lado bom. Acho que agora ninguém mais, agora depois de ter tomado 3 doses de coronavírus, vai ficar falando que vacina é coisa de criança. Agora a gente já tem esse legado bom, né? Tá. Bom, eu tenho só para passar, né, alguns comentários, a doutora Silvia, a doutora Maria José, o doutor Marcos, a doutora Marina, todo mundo agradecendo pela aula, falando do excelente conteúdo, né? Só relembrando que em breve essa aula vai estar no nosso repositório no site. E aí, para encerrar, doutor Alfonso, eu queria perguntar aqui a respeito, até em relação ao webinar que a gente fez da avaliação imunológica do paciente pediátrico, a respeito da vacina imunológica, né? A respeito da vacina pneumocócica. E como você mesmo falou, né, uma tem um componente polissacarídico e a outra não, mas se há possibilidade de você utilizar, na falta de uma vacina, a outra para fazer a avaliação, a resposta com o exame sorológico para pneumococo, ou se não, a gente deve manter sempre aí a vacina, se não me falha a memória, é a pneumo 13, para fazer a avaliação da resposta imunológica do paciente com imunodeficiência celular. Não, você pode utilizar sem problema nenhum a pneumo 23. É aquele paciente que se você está investigando alguma imunodeficiência, ele tem a indicação das 2 vacinas. Na falta da pneumo 13, digamos, a que se utiliza para fazer essa avaliação é a pneumo 13, mas você pode fazer com a pneumo 23, né? Porque a resposta que ele vai ter, ela só vai ser, ela vai ser menos duradoura, mas ela vai ocorrer, né?
Então, lógico, você não vai fazer a vacina e fazer o exame 3 anos depois, mas se você fizer, espero que a gente orienta esperar em torno de um mês e colher, você tem que ter a resposta. O fato dela ser polissacarídea não vai deixar de ter a resposta, mesmo porque quando a gente dosa, a gente está dosando lá os níveis dos anticorpos, tudo. Então, você vai ter você pode utilizar sem problema nenhum. Tá, excelente. Bom, queria mais uma vez agradecer, então, ao doutor Alfonso, queria agradecer a todo mundo que participou do nosso webinar, relembrando que aí os nossos canais de contato estão à disposição para a gente tirar eventuais dúvidas, e mais uma vez, então, agradecer em nome do Francesc a essa parceria que a gente está fazendo, e realmente vamos tentar intensificar cada vez mais. O 60+ é uma área dedicada para os idosos, com proteção, sem contato às crianças, para que eles se vacinem de forma bastante segura. A gente vai intensificar mais e está à disposição aí para tirar as dúvidas dos pacientes de vocês ou de qualquer um de vocês. Mais uma vez, obrigado, doutor Alfonso, e uma boa noite a todos. Agradeço, muito obrigado. Boa noite a todos, foi um prazer.